Agora, também teve os prejuízos. Um dos prejuízos das redes sociais é o empobrecimento da comunicação. Eu acho que a comunicação, apesar de, né, parece, mas a rede social é um veículo de comunicação, um canal de comunicação, né? Então não era para melhorar, mas parece que ficou o contrário, empobreceu. Então as pessoas não sabem interpretar texto, né? Não sabem interpretar um sarcasmo, então você tem que escrever lá o seu texto e aí depois você tem que colocar, sim, tem doses de sarcasmo, né? E isso acaba tirando a graça do próprio sarcasmo em si, né? Então as pessoas perderam isso. Outra coisa é... Explicar piada é a coisa mais chata do mundo, né? Entendeu? Então, né, qual que é a graça disso? Outra coisa é os famosos leitores de manchete, né? Então, a pessoa entra num portal de notícia, lê a manchete... e as manchetes não são positivas e a pessoa acha que ela já entende sobre o assunto e está inteirada sobre o assunto. E quando você lê a matéria, você fala, peraí, não é bem assim. Ou, opa, tá faltando informação. Mas essa informação aqui tá estranha. Então, eu vou dar um exemplo. A gente está produzindo um outro material, um outro livro, a respeito dos programas da TV Cultura, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum e assim por diante. E às vezes lá no YouTube aparecem algumas sugestões para mim de conteúdos a esse respeito. E apareceu um vídeo lá de uma das atrizes do Castelo Rá-Tim-Bum falando, era impossível trabalhar com fulano de tal. A chamada do vídeo era essa. E pela foto e pelo título parecia que ela estava falando algo extremamente negativo sobre uma outra pessoa. Uhum. Clico para ver. Aí eu fui assistir. Ela tava falando assim, não, era extremamente difícil trabalhar com a pessoa porque ela não parava de contar piada, a gente não parava de rir, não conseguia trabalhar. Olha como que é diferente. Ela não tava falando mal da pessoa negativamente, tava falando para um lado bom. Era uma brincadeira. Então, se a pessoa não assiste, ela ia ficar, tá vendo, fulano, não sei o quê. Não, falaram que é muito difícil trabalhar com ele. Isso acontece muito. Então, um dos prejuízos é o empobrecimento da comunicação. A outra coisa dentro disso, o ataque às pessoas e não o debate de ideias. Então, as pessoas estão num nível que estão tóxicas, que elas começam a agredir a outra pessoa, claro, com palavras ali no texto, em vez de debater a ideia, né? E, assim, não é que as pessoas têm que concordar umas com as outras, mas eu acho que vamos discutir a ideia. David, eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer isso, isso, isso? Né? Então, primeiro, se esforçar para entender a visão da outra pessoa. O outro ponto é, eu estou entendendo o que você está falando, ou acho que eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não concordo. Eu penso assim, 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 por conta disso e disso e disso. Não tem isso.